Olá pessoal dos sextos anos, tudo bem com vocês? Estamos de volta, hein? E hoje vamos falar um pouquinho sobre potenciação, radiciação, múltiplos e divisores com números naturais. Então vamos lá. Potenciação está relacionada a quê? Não é? Então a ideia das multiplicações das bactérias, em que a gente tem um C, não é? Uma bactéria, em que esse crescimento ele vai ocorrendo da seguinte forma. Aqui a gente tem a primeira como sendo uma bactéria que se divide em duas bactérias. Essas duas bactérias se dividem em mais duas, totalizando 4 bactérias. Essas 4 bactérias se dividem cada uma em mais duas, totalizando 8. E, por fim, na quarta medição, nós teríamos 16 bactérias, que seria o produto de 2 à quarta, que correspondem a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? Dando continuidade. E o que seria a potenciação, não é? A potenciação é um produto de fatores iguais. Então, se eu quisesse saber na quinta medição, qual seria? Então, eu iria fazer o seguinte, iríamos multiplicar, não é? Elevar aqui o 2 elevado ao 5, onde esses elementos, eles são chamados de expoente, certo? O expoente indica quantas vezes eu multiplico a base. E esse 2 corresponde à base. E aqui eu tenho um produto, né, de 5 fatores iguais, onde totalizariam 32. Então, eu teria, na quinta medição, nós teríamos 32 bactérias. A base, ela vai indicar, representa o fator, não é isso? Que se repete na multiplicação. E o expoente indica quantas vezes eu multiplico a base. Dando continuidade, como é que a gente faz a leitura das potências? Bora lá! Então, vamos supor que eu tenho aqui 4 elevado a 2. Quando o expoente ele é 2 ou 3, a gente lê da seguinte forma. 4 elevado a 2, esse 2 a gente diz que é quadrado. Por que quadrado? Porque ele estaria relacionado a um quadrado de lado 4 por 4. E como é que eu faço isso? A gente sabe que a área de um quadrado, ela é dada por quem? É dado por a área é lado vezes o lado. E nesse caso aqui, quanto mede o lado? 4. Então, 4 vezes 4, 16. Eu posso ter também o elevado ao cubo. Por que cubo? Esse cubo é 3. Então, eu digo o seguinte, para eu encontrar, relacionar o 4 elevado a 3, eu posso chamar de cubo, pois o volume, certo, de um cubo, ele é dado pelo produto da aresta vezes a aresta vezes a aresta. Ou seja, aresta ao cubo. E aí, nesse cubo, a gente teria que o volume é dado por a terceira. Então, recapitulando, se for um quadrado, a gente relaciona a área. Se for um cubo, a gente vai relacionar ao volume. Os números quadrados perfeitos. Dentro da potenciação, nós temos também o que a gente chama de números quadrados perfeitos. O que são? Esses quadrados perfeitos são aqueles números que ele elevado a 2 dá um quadrado tipo. Se eu tenho aqui, 2, não é um quadrado, 2 por 2, a área desse quadrado seria 2 vezes 2 igual a 4. Então, os números quadrados perfeitos são 1, 4, 9,
16, 25 e assim sucessivamente. É quando você pega o número natural que multiplicado por ele mesmo, a gente encontra esse número que é chamado de quadrado perfeito. Vamos continuar. Dentro das potenciações, se os expoentes forem 0 ou 1, eles têm algumas situações que a gente precisa relembrar. Quando o expoente da potência é 1, o resultado dessa potência é igual à própria base. Né? Nesse caso, vamos para o exemplo. Se eu tenho 8 elevado a 1, 8, 25 elevado a 1, 25. Então, quer dizer o quê? Que todo número elevado a 1, quando a base tem uma base diferente de 0 e foi elevado a 1, o resultado é igual à própria base. E todo número elevado a 0, certo? Diferente de 0, claro, é igual a 1. Então, 10 elevado a 0 é 1, 50 elevado a 0 é 1, 1 milhão elevado a 0 também é 1. Dentro das potenciações, nós também temos as potências de base 10. Elas são muito utilizadas, né, em algumas situações, principalmente quando a gente utiliza algumas ciências como biologia, química. E como eu faço a organização dessas potências de base 10? Né? A gente pode perceber o seguinte, de acordo com o número de zeros. Então, se eu tenho 10 elevado a 0 é 1, aqui eu não tenho nenhum zero. 10 elevado a 1, 10, eu tenho um zero. Então, você vai perceber as potências de base 10, como você torna esse resultado, colocando o número 1 e na frente você acrescenta a quantidade de zeros. Então, se o expoente for 2, eu vou ter 2 zeros. Se o expoente for 3, eu vou ter 3 zeros. Se for 4, 4 zeros e assim sucessivamente. Essas potências de base 10, eu posso utilizar o processo de decomposição. Então, decompor é você deixar o mesmo valor, só que escrito de uma forma diferente. Então, se eu tenho o exemplo do número 125, como é que eu posso decompor? O número 125 ele é igual a 100 mais 20 mais 5. Ou eu posso escrevê-lo na forma de potência, né? Se eu tenho aqui, ó, eu tenho uma centena, eu tenho 2 dezenas e eu tenho 5 unidades. Então, eu estou decompondo esse número 125. Mas eu posso deixar ele em forma de potência. Então, eu tenho, ó, 1 vezes 10 elevado a 2. Eu tenho 2 vezes 10 elevado a 1 e eu tenho 5 vezes 10 elevado a 0. E aí a gente retoma a situação anterior, que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, aqui está o processo de decomposição de um número utilizando a potência de base 10. Outra operação muito utilizada com os números naturais é a radiciação. E a radiciação, ela é a operação inversa da potenciação. Então, vamos supor que alguém tenha um terreno, não é, de área igual a 36 metros. Mas aí ele quer saber qual vai ser, por exemplo, o lado dessa região quadrada. Como é que eu faço? Então, eu tenho um quadrado. A gente sabe que o lado vezes o lado corresponde à área desse quadrado, que seria isso aqui, certo? E a área, nesse caso, seria o lado vezes o lado. Só que eu já tenho a área, eu quero saber quem é o lado. Nesse caso, a área é 36, né? 36 metros quadrados. Qual é a medida desse lado? Né? Lado vezes lado dá lado ao quadrado. Como é que eu resolvo isso? Aí a gente vai utilizar a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Então, o que é essa radiciação? Né? Vai ser um número que é elevado a
um outro número vai dar esse resultado aqui. Então, dentro das radiciações, nós temos o índice, que vai ser o número que vai estar aqui. Quando o índice é 2, a gente não precisa escrever, certo? A gente vai ter o radicando, que é o número que vai ficar dentro da raiz. A gente vai ter o radical, que é o símbolo, é o radical, e o resultado vai ser a raiz, certo? Continuando, né, naquele exemplo ali, nós temos o quadrado de lado, que eu não sei quem é, mas a área é 36. Então, como a área é 36 e no quadrado eu tenho lado vezes lado, lado ao quadrado. Quem é aqui a operação inversa? Então, L vai ser a raiz quadrada de 36. Ou seja, qual é o número que L vezes L dá 36? 6. Então, o lado desse quadrado de área igual a 36 metros quadrados corresponde a 6 metros. E aí, a gente tem outro exemplo, né, que seria, como é que eu acho aqui, por exemplo, a raiz de 49. Então, olha, o índice, lembrando que se for 2 eu não preciso escrever, não necessariamente, só a partir de 3 em diante, o índice, o radical, raiz quadrada de 49. Qual é o número que ele vezes ele mesmo vai dar 49? Então, a raiz de 49 é 7, pois 7 vezes 7, ou 7 ao quadrado, é igual a 49. Então, se eu tenho esse número aqui, eu posso fazer o processo contrário. Se eu extrair a raiz quadrada de 49, eu vou obter 7. Temos também, né, as expressões numéricas. As expressões numéricas, né, são expressões que resultam em um número, sendo que eu utilizo algumas operações básicas da matemática. Como a gente já viu, adição, subtração, multiplicação, divisão, radiciação e potenciação, agora a gente vai ver um pouquinho essas operações juntas. E aí, nas expressões numéricas, a gente leva em consideração, tem que seguir uma ordem. Qual é a ordem? Primeiro, a gente vai resolver potenciação e radiciação na ordem que aparecerem. Segundo, a gente vai resolver multiplicação e divisão na ordem que aparecer, ou seja, quem vier primeiro a gente resolve. Terceiro, a gente resolve adição e subtração. Porém, pessoal, tem uma situação. Caso apareçam, né, os sinais de associação, que são os parênteses, colchetes e chaves, a gente tem que seguir uma ordem de resolução. Quais são? Primeiro, se resolve a operação que estiver entre parênteses, depois os que estiverem entre colchetes e, por último, o que estiver entre chaves. Então, vamos ver esse exemplo aqui, não é? Eu tenho 2 mais, aí temos colchetes 100 menos 3 ao quadrado vezes 5 menos 1, fecha colchetes, fecha chaves, menos 2. O que eu vou resolver primeiro? Eu vou resolver primeiro essa potenciação. Então, eu vou repetindo os outros elementos, 2 mais 100 menos. Quanto é 3 ao quadrado? Olha, 3 ao quadrado é o mesmo que 3 vezes 3, ou seja, 9. Aí, repito, os demais números e as operações. Abaixo a gente tem, eu vou resolver quem? Multiplicação, porque ela está entre os parênteses. 9 vezes 5, 45. Então, eu tenho isso aqui. Depois eu vou resolver quem? O 45 menos 1, que dá 44. Vou resolver os elementos, a operação que estiver entre os colchetes, e aí eu repito 2. Quanto é 100 menos 44? 56. Aí ficaram 2 elementos aqui entre chaves, 2 mais 56 igual a 58, menos 2,
o resultado é 56. Dentro dos números naturais, a gente pode trabalhar também com os múltiplos e divisores. Então, os divisores de um número, né, um número natural, são aqueles números que quando a gente divide, dá uma divisão exata. Um exemplo seriam os divisores de 40. Quais são os divisores naturais, né, de 40? Então, os divisores naturais de 40 são 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40. Por quê? Porque se eu dividir 40, por exemplo, 40 dividido por 5, eu vou ter um resultado como sendo 8. 8 vezes 5, 40. Então, quem é o resto? 0. Todos esses números aqui, se eu dividir 40 por eles, eu vou ter resto 0. Então, eu digo que eles são números divisores de 40. E os múltiplos? Os múltiplos, pessoal, são aqueles números, né, que quando a gente multiplica por um número natural qualquer, ele dá um determinado resultado. Por exemplo, os múltiplos de 15. 0, 15. Eu digo que eu posso organizar, se for os múltiplos de 15 em 15. Lembrando que o 0 é o primeiro múltiplo de todos os números, certo? Aí eu conto de 15 em 15. Então, 0, 15, 30, 45, 60 e assim sucessivamente. Os critérios de divisibilidade, o que são? Esses critérios eles são muito importantes, principalmente quando a gente estiver fazendo algumas contas em que não necessariamente a gente precise fazer as divisões. Então, se você lembrar, já vai ajudar bastante na hora de fazermos determinados cálculos. Então, divisibilidade por 2. Todo número é divisível por 2 se a terminação for par, ou seja, 0, 2, 4, 6, 8. Qualquer desses números que sejam terminados por esses aqui, eles são divisíveis por 2. Quando é que o número é divisível por 3? Ele é divisível por 3 quando a soma dos algarismos for um número divisível por 3. Por exemplo, se você pegar o número 12, né? O número 12, eu vou somar 1 mais 2 igual a 3. 3 é divisível por 3, então eu já sei que 12 é divisível por 3. Divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 quando ele terminar em 0 e 0, ou quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Por exemplo, o número 200, eu já sei que ele vai ser um número divisível por 4. Por quê? Porque ele é terminado em 0 e 0. Divisibilidade por 5. Quando é que eu tenho aqui uma divisibilidade por 5? Não é? Eu tenho aqui uma divisibilidade por 5 quando o número terminar em 5 ou em 0. É um dos casos mais fáceis. Terminou em 0, terminou em 5, o número é divisível por 5. Quando é que ele é por 6? Para ele ser por 6, ele tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu pego aqui o número 36, né? Ele é divisível por 2 porque ele termina em 6, que é um número par, e ele é divisível por 3 porque se eu somar 3 mais 6 dá 9. E 9 é um número divisível por, ele é múltiplo de 3. Então, se 9 divide 3, é óbvio que 36 é divisível por 3, certo? Continuando, divisibilidade por 10, aí é um dos mais fáceis. Para ser divisível por 10, o número tem que terminar em 0. Terminou em 0, claro, tem que ser um número natural, não é? Terminou em 0, o número é divisível por 10. Dentro da sequência, a gente ainda tem os números primos e compostos. E o que são os números primos, né? São aqueles parentes. Ah, por que são parentes? Porque, pessoal, os números primos, eles têm uma característica. Eles só têm apenas 2 divisores. E quais são esses divisores? O número 1 e ele mesmo. Então, e o composto? Aí o composto, ele vai ter mais de 2 divisores. Então, na sequência dos números primos, a gente vai ter, por exemplo,
Vamos pegar aqui um exemplo, o número 17. O número 17, ele só vai ter dois divisores, que vai ser o número 1, pois 17 dividido por 1, 17, e o próprio 17. Se esses números tiverem apenas dois divisores, eles são números primos. Se ele tiver mais, eles são números compostos. Eu posso extrair também o máximo divisor comum. E aí tem duas situações que eu posso trabalhar com o máximo divisor comum. Eu posso listar, né, os divisores daqueles números, ou eu posso fazer o método da decomposição em fatores primos. Então, por exemplo, os divisores de 10 ou os divisores de 20. Se eu observar aqui e listar, né, os divisores de 10 e os divisores de 20, quando eu chegar aqui, o número 10 vai ser o maior divisor comum entre 10 e 20. Então, eu digo que o MDC, né, que é o máximo divisor comum de 10 e 20, vai ser 10. E o mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum vai ser o menor, múltiplo entre 2 ou 3 ou mais números. Claro, diferente de 0. Então, se eu quiser saber quem é o múltiplo, quem é o MMC entre 4 e 6, eu posso listar dessa forma, como está aqui, os múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12 e assim sucessivamente. Os múltiplos de 6, 0, 6, 12 e assim sucessivamente. E eu vou perceber que aqui no meio, o número 12, ele é comum para os múltiplos, tanto para 4 quanto para 6. Uma ideia, pessoal, uma aplicação dos múltiplos é quando o médico ou a médica receita medicamentos que a gente precisa tomar a cada tantas horas. Então, se eu vou tomar um medicamento a cada 3 horas, é de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, é de 6 em 6 horas, uma aplicação do MMC ou do mínimo múltiplo comum estaria relacionada a esse horário de tomar esses medicamentos. Mas eu posso também utilizar o método da decomposição. O que é isso? Se eu tiver um número 18 e 24, eu posso extrair os múltiplos ou eu posso utilizar o método da decomposição. Como é que eu faço isso? A gente vai colocar os números separando por vírgula, coloca uma barra na vertical e vai dividindo por 2, por 3, por 5 e assim sucessivamente. De modo que esses números que apareçam aqui, eles sejam fatores primos. Então, 18 dividido por 2, ele vai dar 9. 24 dividido por 2 vai dar 12. Aí eu divido novamente por 2, porque o 12 dá para dividir por 2. E aí eu vou encontrar quanto? Eu vou encontrar 3 e vou encontrar 6. Por 2 novamente, eu vou encontrar 9 e 3. Por 3, eu vou encontrar 3 e 1. E por 3, eu vou encontrar 1 e 1. Então, observe aqui, o que eles têm em comum? Esses aqui elementos, eles dividiram o número 2, esse primeiro 2 aqui, e esse 3, eles dividiram ao mesmo tempo os dois números. Dividiu, dividiu. Então, quando isso acontece, eu vou encontrar o MDC, que é o máximo divisor comum. Quem é o máximo divisor comum entre 18 e 24? Seria 2 vezes 3. Por que 2 vezes 3? Porque ele dividiu os dois ao mesmo tempo. E para encontrar o MMC? O MMC, pessoal, vai ser o produto, ou seja, a multiplicação de todos esses fatores. Então, o MMC entre 18 e 24 vai ser o produto de todos esses fatores, que nesse caso seria 72. E o MDC, lembre, vai ser apenas o produto daqueles elementos que dividiram os números ao mesmo tempo, certo? Então é isso, pessoal. Finalizo por aqui a minha aula. Bons estudos! Qualquer dúvida, revisem e até a próxima. Tchau, tchau!